Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para a turma de Física Geral 2. Eu sou o professor Luciano Adley e nessa live de hoje nós vamos analisar as forças exercidas por um fluido que está em repouso sobre um corpo nele mergulhado. A famosa força de empuxo que originalmente foi estudada por Arquimedes. E hoje nós vamos ver com base na mecânica newtoniana, como tratar essa força de empuxo. É daqui a pouquinho. De volta com você, estudante. E então, veja aí a imagem número 1. Nessa imagem número 1, nós temos uma pessoa que está se exercitando sob a água. E nesse exercício, observe com atenção, essa pessoa carrega uma pedra. Dados da pedra que está sendo carregada pela pessoa. Então, veja lá. Essa pedra possui massa específica de 2,71 gramas por centímetro cúbico. O peso real dessa pedra, medido fora d'água, vale 890 newtons. Aproximadamente, massa dessa pedra, 90 quilogramas. Multiplicando por G, nós vamos encontrar o peso de 890 newtons. Portanto, é uma pedra que fora d'água, quando pesada sem a influência do fluido, a sua massa é de aproximadamente 90 quilogramas. Pois bem, observe que a pessoa consegue, inclusive, correr com essa pedra sob a água, com velocidade baixa devido à resistência da água a seu movimento, mas ela consegue se mover rapidamente carregando essa pedra, cuja massa é quase 90 kg. Como explicar isso? A explicação se deve ao fato de que o nosso fluido que circunda a pedra exerce sobre ela forças de pressão. São essas forças de pressão que estão indicadas na imagem número 2 é que vão permitir que a pessoa consiga suportar sob a superfície da água um objeto muito pesado. Como essas forças ajudam a pessoa a conseguir suportar o objeto? Elas, nós vamos analisar em seguida, possuem uma resultante dirigida para cima. E essa força resultante de todas as forças de pressão exercidas pelo fluido é chamada de empuxo. E essa força de empuxo reduz a ação do peso da pedra para baixo. Esses são os detalhes que nós vamos analisar na sequência. Observe lá. Na imagem número 3, então, nós temos o conjunto de todas as chamadas forças de pressão que o fluido circundante da pedra exerce sobre ela. Note que na superfície superior do objeto, nós temos forças de intensidade relativamente pequena. E essas forças crescem de cima para baixo. Na superfície, na face inferior desse objeto, as forças terão maior intensidade. Lembra-se por quê? Exatamente porque a pressão no interior de um fluido aumenta com a profundidade, como vimos nas videoaulas anteriores. Então, aumentando-se a profundidade, aumenta-se a pressão e, consequentemente, a força que o fluido exerce para cada profundidade cresce, numa relação linear com essa profundidade. Pois bem, olhando esse diagrama, nós podemos perceber facilmente que haverá uma força resultante não nula, diferente de zero. Note que temos verticalmente forças na face superior e na face inferior do objeto. As que atuam na face inferior são de maior intensidade que aquelas que atuam na face superior. Lateralmente, o que ocorre com as forças? Elas crescem de intensidade. Porém, devido à simetria da superfície que estamos escolhendo, para facilitar a nossa análise, vamos escolher um cubo. O que ocorre? O conjunto de forças que atua à esquerda é exatamente idêntico ao conjunto de forças que atuam à direita. Por isso, esse conjunto à esquerda e esse conjunto à direita terão resultante nula.
e sobrarão apenas as forças que atuam na face inferior e na face superior do objeto. A resultante desse conjunto é que nós vamos chamar de empuxo. Portanto, podemos escrever que a resultante de todas as forças de pressão num líquido que está em repouso é o empuxo, a chamada força de empuxo. Portanto, veja lá no nosso esquema da imagem número 3, as forças que atuam nas faces laterais se anulam e sobram apenas o conjunto de forças na face inferior, que chamaremos de F2, e o conjunto de forças que atuam na face superior, que chamaremos de F1. É justamente a resultante de F1 e F2 que será o empuxo E produzido pelo fluido sobre o objeto nele mergulhado. Observe. Portanto, no objeto atuará uma força resultante, nesse caso, dirigida para a superfície. E essa força, então, é chamada de empuxo. E ela será a resultante entre F1 e F2. Para calcularmos o valor dessa força resultante, o empuxo, vamos considerar o seguinte. O nosso objeto terá a seguinte geometria. Para simplificar os cálculos, vamos usar um cubo. Esse cubo tem área A em cada face e o lado, a aresta do cubo, mede H. Então, H é o comprimento de uma das arestas de um dos lados desse cubo. Muito bem? Vamos modelizar fisicamente agora as forças e a resultante delas, que justamente é a força de empuxo. Então, na imagem 4, temos o conjunto de forças F2, que atua na face inferior, o conjunto de forças F1, que atua na face superior, a força resultante, que é o empuxo que queremos conhecer, e a geometria do nosso objeto. Um cubinho de área A nas suas faces e o comprimento de um de seus lados, de sua aresta, é H. Muito bem, então vamos calcular a resultante, que será o nosso empuxo. Portanto, a resultante de F2 e F1 será exatamente F2 menos F1, uma vez que elas têm sentidos contrários. Então, para cima mais, para baixo menos, no eixo Y. Como calcular essas forças? Lembremos que nós já sabemos como calcular a pressão exercida por um fluido sobre um ponto em seu interior. Então, nesse caso, podemos relacionar F2 e F1 com as pressões nos níveis 1 e 2. E qual é a relação entre força e pressão? Pressão é tensão hidrostática, é força sobre área. Portanto, a pressão nesse nível 1 é força 1 dividido pela área da face do cubo em que ela está atuando. No caso do nível 2, a mesma coisa. A pressão nesse nível 2 é a força 2 dividido pela área A da face inferior em que ela está atuando. Portanto, se pressão é força sobre área, quem serão as forças F2 e F1? O produto pressão vezes área. Então, teremos empuxo igual. Força 2 será pressão 2 vezes A. Lembre-se que estamos trabalhando com um cubo, portanto, a face inferior, as laterais e a face superior, todas têm área A. Então, F1 também será P1 vezes A. Força, pressão vezes área. Note que podemos colocar a área em evidência. Então, teremos lá, relação número 1, empuxo igual a P2 menos P1 vezes A, que colocamos em evidência. Muito bem, para obtermos explicitamente o valor do empuxo, de que maneira ele depende das características do fluido, é necessário que conheçamos a diferença entre as pressões no nível 2 e 1, P2 menos P1. Nós sabemos calcular separadamente tanto P2 quanto P1. Vimos na videoaula sobre pressão hidrostática. Veja lá. Nesse caso, precisamos então das alturas ou profundidades. Para sabermos a pressão no ponto 2, temos que conhecer a profundidade que eu vou chamar de H2.
O mesmo para a pressão no nível 1. Temos que conhecer a altura, a profundidade em que se encontra a face superior do cubo. E agora podemos expressar P2 e P1 em função de H2 e H1, das respectivas profundidades. Vimos lá na nossa videoaula sobre pressão hidrostática. A pressão no ponto 2 será pressão atmosférica, que atua acima da superfície do fluido, mais ρ, massa específica, densidade do fluido, seja ele qual for. No nosso caso, estamos supondo água, vezes G, aceleração local da gravidade, vezes H2, que é justamente a profundidade desse nível 2 em que estamos calculando a pressão. O mesmo vai ocorrer para a pressão na face 1. Pressão na face 1, na face superior do cubo, será também pressão atmosférica mais ρ do fluido mais G vezes a profundidade, que nesse caso, no nível 1, a profundidade vale H1. Pois bem, o que queremos? Na expressão 1, precisamos da diferença P2 menos P1. Ora, temos P2, temos P1. Precisamos subtrair P2 menos P1. Imagine que nós vamos fazer a subtração termo a termo. Então, teremos P2 menos P1, pressão atmosférica menos pressão atmosférica, ρ fluido GH2 menos ρ fluido GH1. Ao fazermos essa diferença, o que vai acontecer? Pressão atmosférica se cancela. E veja que aqui temos ρ fluido G e ρ fluido G. Podemos colocá-lo em evidência e ficaríamos com H2 menos H1. Portanto, veja lá, podemos cancelar pressão atmosférica ao fazermos a subtração e resultará então P2 menos P1, ρg em evidência, H2 menos H1. E desse modo, então, veja lá, podemos analisar com base na imagem número 4 quanto vale a diferença entre os níveis H2 e H1. Veja, H2, distância da superfície ao nível 2. H1, distância da superfície ao nível 1. O que é a diferença H2 menos H1? Então, seria esse comprimento, H2, menos o comprimento H1. Naturalmente que o que sobra é exatamente H, que é o comprimento do lado do nosso cubo, a altura desse cubo. Portanto, H2 menos H1 vale H, altura ou lado ou comprimento da aresta do cubo. E, portanto, teremos que a diferença de pressão P2 menos P1 é exatamente ρ do fluido GH. Isso é a nossa expressão número 2. Veja que agora nós temos exatamente o que nos faltava para conhecermos o valor do empuxo, a diferença P2 menos P1. Então, basta que nós substituamos esse valor na relação número 1. Então, reproduzindo, relação 2, diferença de pressão, P2 menos P1. Relação 1 tem a diferença de pressão vezes área. Então, basta substituir 2 em 1. Então, veja lá. Substituindo 2 em 1, o que teremos? P2 menos P1 é ρgh. Então, ρgh vezes A, que tem o conteúdo da expressão número 1. Agora, observe com atenção. Veja lá. Produto AH, ou H vezes A, são dois dados da geometria do nosso cubo. Um é a área de suas faces, qualquer delas. Por exemplo, a área da face inferior. Estamos multiplicando essa área pela altura do cubo. Ora, quando multiplicamos área vezes altura, área da base vezes altura de um sólido prismático, por exemplo, esse cubo, o que nós obtemos? O seu volume. A vezes H, área da base vezes altura daquele sólido, é exatamente o seu volume. Portanto, a nossa expressão para o empuxo resulta em ρ do fluido, G vezes o volume do objeto mergulhado no fluido. Para que essa ideia fique clara, vamos resumi-la na nossa expressão número 3. O empuxo produzido por um fluido sobre um corpo nele mergulhado é igual a massa específica, densidade desse fluido,
vezes. Veja que eu chamei de VS para caracterizar a parte do corpo submersa no fluido, que é aquela que efetivamente estará sujeita às forças de pressão. Nesse caso, em que o objeto está totalmente mergulhado no fluido, o volume que contabiliza o empuxo é o volume total do corpo. Mas pode acontecer uma situação física em que o objeto esteja parcialmente mergulhado, parcialmente imerso, parcialmente submerso. Somente o volume submerso do objeto, se for o caso, é que irá contabilizar no cálculo do empuxo. E vezes o valor local da aceleração da gravidade. Portanto, ρVg é o modo pelo qual nós podemos calcular diretamente o valor do empuxo que um determinado objeto recebe ao ser total ou parcialmente mergulhado em um fluido. Muito bem? Vamos usar essa relação para responder uma pergunta interessante. Lembra aquela do começo da aula? Como é que essa pessoa consegue carregar, inclusive se movendo até rapidamente, um objeto de grande massa, ou seja, de grande peso, sob a superfície da água? Veja lá, para analisarmos isso, temos que considerar primeiro o peso do objeto. É o peso do objeto que pode deslocá-lo verticalmente para baixo. É uma pedra de grande massa e, portanto, grande peso. Ora, esse objeto, como já sabemos, acabamos de demonstrar, recebe do fluido um conjunto de forças cuja resultante é o empuxo. Apesar disso, no caso da pedra, sabemos que o empuxo não é suficiente para equilibrar o peso. Portanto, se a pessoa abandonar a pedra, mesmo dentro d'água, ela vai ao fundo. Exatamente porque o peso da pedra é maior que o empuxo que ela recebe. Por isso é necessário que a pessoa faça uma força contrária ao peso, que somada ao empuxo ajude a equilibrar a pedra, ou consiga, inclusive, equilibrá-la completamente. Vamos supor que, num determinado momento, a pessoa faça exatamente isso, mantenha a pedra em equilíbrio. Ora, das condições de equilíbrio, de translação, nós sabemos que a resultante de todas as forças atuantes no objeto, no seu centro de gravidade, deve ser nula. Temos duas forças verticais para cima, F e E temos uma vertical para baixo, o nosso peso. Usando a convenção de sinais, teríamos E mais F menos P igual a zero, o que nos permite escrever, da condição de equilíbrio, que F mais E igual ao peso. Portanto, se as duas forças cujo sentido é para cima, se ambas somadas equivalem ao peso, a resultante é zero e, portanto, a pedra permanece em equilíbrio. Nós queremos agora calcular qual é a força que a pessoa tem que fazer. Essa força seria P menos E. Podemos fazer um artifício para obtermos matematicamente uma relação que caracterize a influência do fluido e da própria pedra, características deles. Para isso, o artifício será: vamos dividir todos os termos pelo peso da pedra. Então teremos F sobre P, P sobre P e E sobre P. É possível fazer isso? Sim. Podemos dividir uma igualdade, todos os termos dela, por um mesmo termo, nesse caso, pelo peso. Simplificando, temos lá, peso da pedra sobre peso da pedra é 1. Empuxo dividido pelo peso da pedra. Lembremos que o peso da pedra pode ser calculado como massa da pedra vezes aceleração local da gravidade. Então, teríamos F sobre P, força que a pessoa deve exercer sobre o peso da pedra, igual a 1, que resultou da divisão de P por P, menos empuxo dividido pelo peso que eu estou explicitando como mg, massa da pedra vezes aceleração local da gravidade. Agora lembremos, nós já sabemos calcular explicitamente o empuxo. Acabamos de demonstrar, nossa relação número 3. Rho do fluido, densidade, massa específica dele, volume do corpo que está submerso vezes g. E no caso da massa da pedra, nós também podemos calculá-la usando densidade, usando massa específica. Densidade, massa específica,
é a massa do corpo pelo seu volume. Portanto, a massa é massa específica, densidade vezes volume. Podemos substituir isso para a massa da pedra. E teremos então, veja lá, força que o homem deve aplicar sobre o peso da pedra igual a 1 menos. Empuxo, acabamos de mostrar a relação número 3. Rodo fluido, volume da pedra que está submerso, vezes G. Massa da pedra, densidade da pedra vezes seu volume. Estou chamando de C para generalizar. Corpo submerso, seja ele o que for, uma pedra ou outro objeto qualquer. Então, ρ do corpo, volume do corpo, é a massa do objeto que está mergulhado, vezes G. Observe, volume submerso e volume do corpo são iguais? Nesse caso, sim. Observe que a pedra está totalmente mergulhada no fluido. Portanto, o volume da pedra que está submerso é exatamente o seu volume total. Podemos cancelar. E podemos cancelar também o fator G, que é comum. E isso nos leva a, veja lá, força sobre P igual a 1 menos ρ do fluido sobre ρ do corpo. Podemos obter uma relação genérica que será a nossa relação número 4. Para obter, em situações como essa, qual é a força necessária para manter o objeto em equilíbrio quando mergulhado no fluido? Será exatamente 1 menos razão das densidades das massas específicas do fluido e do corpo vezes o peso real que o corpo tem quando medido fora d'água. Lembra-se do começo? Nós temos esses dados. Substituindo, veja lá, teremos então força necessária para a pessoa conseguir equilibrar a pedra igual a 1 menos. Vamos supor que essa água é uma água pura. Então, sua densidade vale 1 grama por centímetro cúbico, para facilitar os cálculos. Rho do nosso objeto, do corpo, que é a pedra, foi dado lá no comecinho, 2,71 gramas por centímetro cúbico. E o peso real, peso medido fora da água, sem influência do fluido, 890 newtons. Fazendo o cálculo, veja lá, o valor da força necessária para equilibrar a pedra dentro d'água com a ajuda do empuxo se reduz para 562 newtons, ou seja, cerca de 63% do peso real que a pedra tem quando medido fora d'água. É por isso que o empuxo permite que objetos sejam carregados com grande facilidade dentro d'água. Graças a ele, ao empuxo, nós temos essa propriedade, que leva à ideia de peso aparente. Nós poderíamos chamar esse valor de F que acabamos de calcular, o valor dado pela relação número 4, como o peso aparente de um corpo quando totalmente mergulhado em um fluido. Esse peso aparente é que nos dá a condição de avaliar como mover objetos sob a água. E um outro detalhe muito interessante e muito importante. Também vemos na relação número 4 que, dependendo da razão entre as duas densidades, o peso aparente pode ser zero. Como assim? Veja lá, se ρ do fluido igual a ρ do corpo, ou seja, se o objeto mergulhado tiver a mesma densidade que o fluido, esse quociente é igual a 1. 1 menos 1 é zero. Então teríamos força para equilibrar o objeto, zero. Portanto, o corpo cuja densidade é igual à do fluido, quando totalmente mergulhado, tem um peso aparente zero. Isso significa que ele não vai afundar no fluido, ou seja, que ele flutua totalmente submerso. E também podemos pensar o seguinte: o que acontece se tivermos um fluido mais denso que o corpo? Ou, em outras palavras, um corpo menos denso que o fluido. Por exemplo, se essa pedra fosse de isopor, o que aconteceria? O ρ do corpo seria menor que o ρ do fluido. Isopor é menos denso que a água. Então, esse quociente seria maior que 1. Teríamos o fator 1 menos um valor maior que 1. Essa diferença daria negativa. Ora, então o peso aparente de um objeto menos denso que o fluido é negativo. Significa que o objeto menos denso, ao ser totalmente mergulhado no fluido, receberá um efeito de força
que o empurrará para a superfície. E ele irá flutuar na superfície conforme a sua densidade. Percebeu? Então, essa relação número 4 nos permite avaliar todos esses casos. Objetos mais densos, obviamente, tendem a afundar, de densidade igual à do fluido, tendem a ter peso aparente zero, flutuam no interior do fluido, e objetos menos densos sobem para a superfície e lá irão flutuar. Então, estudante, é isso por hoje. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, até a próxima aula e bons estudos!